A palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 12, o Senhor está nos ensinando o real sentido da Páscoa. E que Satanás, por sua estratégia, ele não tem poder de criação. O poder dele é de dissolver, de tirar o foco, de distrair, de misturar, de confundir, de fazer com que eu e você saiamos do real propósito. Aprenda isso. O diabo não tem poder de criar. Ele não vai criar alguma coisa nova para fazer você cair. O diabo não vai criar alguma coisa diferente. O diabo não tem poder de criação. Ele só tem poder de imitar, de repetir as coisas que ele faz. E a mesma coisa que Satanás fez no Éden, que foi fazer com que o homem atentasse para aquilo que era aparente, para aquilo que era visível, preste atenção, para aquilo que era real. O que Satanás fez foi distorcer, tirar o foco do homem e da mulher, de Adão e Eva, para que eles não olhassem para Deus, para que eles não se sujeitassem a Deus, para que eles não ficassem atentos à ordem de Deus. O maior pecado de Adão e Eva não foi comer o fruto. O maior pecado de Adão e Eva não foi chegar perto da árvore da ciência do bem e do mal. O maior pecado e a maldição não estava no fruto. Como assim, pastor? Deus disse para não tocar na árvore. Deus falou para não tocar no fruto. Aí está. Se Deus dissesse não toque no rio, porque havia 4 rios que passavam dentro do jardim do Éden, não era para tocar no rio. A desobediência que leva ao pecado, a desobediência que traz a transgressão, não é o fruto em que algumas pessoas querem dizer que fruto era. Era maçã, era isso, era aquilo. Não importa qual o fruto. Se Deus disser para mim e para você não faça, não importa o que seja, não é que aquilo é maldito, é que a desobediência se torna maldita, é a rebelião que se torna maldita. Deus deu a ordem naquele fruto, naquela árvore da ciência do bem e do mal, então ela se tornou maldita segundo a ordem de Deus. E Satanás fez o quê? Com que eles olhassem, atentassem para a beleza daquela árvore, daquele fruto. Eu quero que você, conjecturando com você, a levar a pensar com este fruto, quão belo era, quão atraente era, quão cheiroso e perfumado era, quão gostoso ele era. Escute uma coisa, queridos, eu quero que você, em nome de Jesus Cristo, preste atenção e tenta entender que Satanás trabalhava com as ferramentas que ele tinha. Eu disse, ele não podia criar. Aquela árvore, ela era atraente. Aquela árvore, ela era completamente uma árvore sedutora. Escute, o diabo, ele ainda trabalha com essas coisas que seduzem, que atraem os nossos olhos. Escute, a ferramenta do diabo, ela é a ferramenta visível. E por isso muitas pessoas continuam caindo com os seus desejos, com as suas vontades, com os seus prazeres, porque são seduzidas por aquilo que ela vê. E as coisas que Deus trabalha são com coisas espirituais, com coisas que nós não podemos enxergar. E as coisas espirituais, elas só podem arremeter-se de uma forma, a nossa fé. Porque quem enxerga alguma coisa? Quem consegue ver alguma coisa? Quem consegue enxergar as coisas espirituais, se não for pela fé? Por isso a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que, pastor, que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque, primeiro, antes das coisas de Deus serem espirituais, o próprio Deus é espírito. E se eu e você dissemos que cremos em Deus, temos que ter fé, porque como vamos crer em algo que não estamos enxergando sem ser pela fé? O que a Bíblia diz em Hebreus 11? A fé, ela é o firme fundamento. Escute, a fé é o firme fundamento, escute, das coisas que se esperam. Ela é a certeza, mas que não se pode ver. O que é o firme fundamento? Quando o Espírito de Deus me revelou o firme fundamento, de forma prática, e fez-me entender, eu compreendi melhor um pouco o que é a fé. Como assim, pastor? Se eu e você, já dei esse exemplo algumas vezes e torno a repetir, olharmos para qualquer estrutura de prédio,
construído, uma casa, alguma coisa que vai ser levantada e edificada, precisamos construir alicerces. Precisamos construir alicerces que vão estar sendo firmados abaixo da terra. Se eu e você que estamos pisando neste prédio, eu pergunto, você consegue ver neste lugar o alicerce deste prédio, desta casa, desta igreja? Não, mas a gente sabe que ele está aqui. Eu vejo o piso, vejo as paredes, vejo o telhado, vejo tudo, mas o alicerce eu não vejo. Mas eu sei que se ele não estivesse aqui, esta casa não estava firmada. Então a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. A fé é o alicerce de tudo. Quem não tem um alicerce não pode estar edificado. Olha para o seu irmão, diga: quem não tem um alicerce não pode estar edificado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então a fé, ela é este firme fundamento. Nós não vemos, não enxergamos, mas ele existe. Se temos a convicção em Deus pelo Espírito, entendemos que as coisas de Deus são espirituais. Então Satanás trabalha com tudo aquilo que é visível, ele não cria nada. E o que significa isso? Que até o final do julgamento da igreja, até Jesus voltar para julgar a igreja, para finalizar a sua obra, o diabo vai trabalhar com as mesmas ferramentas. E o pior, muitos caem nos mesmos erros. O pior, ele não vai criar algo novo. Peraí, o que o diabo vai criar agora para que eu venha cair? Não, ele vai trabalhar na sua fraqueza, ele vai trabalhar no seu desejo, ele vai trabalhar nas suas vontades, em que você sabe que você é fraco. Então, se você sabe que é fraco, o que temos que fazer? Fazer como José, fugir da aparência do mal. Lembra quando a mulher de Potifar foi seduzir José? José fez o quê? Saiu correndo, ela segurou a capa dele, ele abandonou a capa. Ele não quis saber: eu vou voltar para pegar a capa, eu vou voltar para fazer algo, eu vou voltar para buscar algo, eu vou fazer isso. Escute uma coisa, não, ele precisava simplesmente fugir. Por quê? Com o pecado a gente não pode de maneira alguma brincar. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas do pecado a gente não pode resistir, do pecado a gente tem que fugir dele. José sabia disso. Por quê? A mulher de Potifar devia ser uma mulher linda, devia ser uma mulher atraente, devia ser uma mulher com certeza sedutora, e que ainda com o espírito do inferno de prostituição sobre ela, seduzindo aquele homem. Mas ele não caiu. Por quê? Ele fugiu, ele correu. Mas tem pessoas que dizem: não tem problema nenhum eu manter o contato do telefone daquela minha ex-namorada, não tem problema nenhum eu manter o contato daquele meu ex-amigo, aquela pessoa que um dia mexeu comigo. Não tem problema nenhum eu ter o contato com aquela pessoa no Facebook, no Messenger, ou qualquer meio de contato. Escute uma coisa, tem muito problema sim. Você tem que livrar da aparência do mal, você tem que fugir do pecado para que você não venha cair. Tem que fazer isso. Agora escute uma coisa: a Páscoa que o Senhor nos ensina e que foi distorcida, e que Satanás trabalha com as mesmas ferramentas, eu disse, é tirar o foco. E uma das coisas que ele faz tirar o foco não é só na Páscoa, é no Natal, é em todas as datas simbólicas perpétuas de aliança com Deus. O que o Senhor diz aqui em Êxodo capítulo 12? Que esta data ficaria registrada em memorial por toda a eternidade. O que significa isso? Esta festa que comemoramos da Páscoa, ela é para ser comemorada, ela é para ser relembrada. Deus deixou como memorial. A Santa Ceia é um memorial. Fazei em memória de mim, diz o Senhor. Quer dizer, é uma ordem de Deus. Nós celebramos a ceia em memória do Senhor. E o que é a ceia, pastor? A ceia é a Páscoa. A ceia é a Páscoa. Esta Páscoa, ela se apresentava em Cristo, ela foi distorcida pela Igreja Católica Romana, distorcida no sistema não a Páscoa, mas não a Páscoa, o Natal, que foram introduzindo outros ensinamentos e aceitando isso. Pastor, hoje a igreja está sendo gravada, pode dizer, não, nós não temos nada a ver com isso, mas a história fala isso de maneira muito clara e evidente, que foi distorcida sim, que foi quebrada assim. O que eles fizeram? Colocaram o personagem da Páscoa como um coelho, colocaram um personagem, o pior de tudo, poderiam ter colocado como uma galinha pelo menos, mas não, porque a galinha bota ovo, mas colocaram um coelho. Colocaram um coelho. O coelho, um dos símbolos do coelho é o símbolo da prostituição. Por qual motivo? Pela multiplicação que o coelho tem.
ele é um símbolo da prostituição. Então usaram-se o coelho prostituindo-se o sinal do evangelho, do cordeiro, colocando-se o que mais? Acrescentando o chocolate. Para quê? Para trazer uma vida mais doce e para agradar todas as pessoas e para fazer disso também um grande comércio. Qual é o problema, pastor? Eu não posso comer chocolate, eu não posso ter um animal de estimação, um coelho. É igual a febre amarela, quer dizer, as pessoas estão matando, vão matar os macacos. Não, isso é ignorância, não é isso que Deus está nos ensinando. Eu só estou dizendo que Satanás, ele usou os símbolos que pegou para distorcer o evangelho, fazendo o evangelho corrompido, porque ele não muda, ele faz eu e você perder o foco. Olha para o seu irmão e diga: o diabo não muda, ele só quer fazer você perder o foco. Não, pastor, não tem nada a ver. Sem perceber, nós como maduros, adultos que crescemos, entendemos que coelho não bota ovo de Páscoa. Só que a cultura, se aplicada desde a geração mais tenra e criança, ela vem se esquecendo dos real valores. Lá na frente a criança cresce, se torna um adulto, um adolescente, talvez ela pode saber: Papai Noel não existe, coelho da Páscoa não existe. Só que eu vou dizer uma coisa: o valor e o significado poderoso foi distorcido. Por que na Páscoa as pessoas não têm santidade, não têm reverência, não têm temor? Pastor, eu tenho que ser religioso na Páscoa? Não, tem que ser todos os dias. Mas entenda, se nós estamos celebrando um significado real, nós agimos de qualquer forma. Por quê? Aprendemos um dia desde a mais tenra idade que a Páscoa é coelho. Então perdemos o real valor, perdemos o sentido verdadeiro da coisa. E é isso que o diabo quer fazer: minar os valores. Então entenda uma coisa: por que eu falei do chocolate? E por que eu falei do coelho? Porque o coelho não é o coelho. O coelho era para ser representado como cordeiro. O Senhor disse aqui em Êxodo, através da ordem que foi dada, para que toda a família deveria se pegar um cordeiro, e sacrificar o cordeiro. Escute, e levar e assar da carne, e comer daquela carne, e mais do que isso, comer então do pão asmo, que era um pão sem fermento. Por que o pão sem fermento? Porque quando falamos do pão sem fermento, falamos de um pão limpo, sem contaminação. O fermento é algo que transforma, o fermento é algo que modifica, o fermento é algo que altera. Então o fermento, ele representava o pecado. Jesus, ele é o pão genuíno, mas quando o pecado ele entra, ele deforma tudo aquilo que é original. Então eles deviam comer do pão sem fermento, do pão asmo, e deveriam comer da erva amarga, não do chocolate doce. Mas o que é o que o diabo quer fazer? Tirar em nós o conceito da lembrança do significado do sacrifício de Jesus. Porque esse cordeiro que haveria de ser morto por todo o povo hebreu, ele estava se apontando para Jesus Cristo. Quer dizer, quem é que devia matar o cordeiro? Quem é que devia sacrificar o cordeiro? Era o povo hebreu. Quem é o povo hebreu? É o povo de Israel. Quem é o povo de Israel? Somos nós por herança de Abraão, que o Senhor prometeu. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. E depois de Abraão veio Isaac. Depois de Isaac veio Jacó. E depois de Jacó, Jacó teve 12 filhos. E esses 12 filhos representam-se simplesmente as 12 tribos de Israel, da onde se multiplicaria o povo de Deus. Agora preste atenção: Abraão, Isaac e Jacó. Chegando-se então em Jacó, os 12 filhos, um dos filhos de Jacó, chamado José, recebe uma promessa. E desta promessa que ele recebe, olha que coisa tremenda, da promessa que ele recebe, amado, em nome de Jesus, nós precisamos entender que quando ele recebe esta promessa, quando ele toma posse desta promessa, ele vai compartilhar com seus amigos, ele vai compartilhar com seus irmãos. José disse: Deus disse para mim que eu vou ser bem sucedido e que eu vou liderar. O que José disse? Que ele seria bem e que ele iria liderar. Se essa palavra ela é ministrada pelo Senhor, dado ordem por Deus, ela se apontava-se para o povo hebreu, e o povo hebreu haveria de sacrificar o cordeiro. A família que sacrificasse o cordeiro, esta família haveria de pegar do sangue do cordeiro,
aspergir sobre o umbral da sua casa e fazer deste sangue que estava sobre o umbral, aspergir, além disso, comer daquela carne, comer daquele sacrifício, comer do cordeiro. Não era para sobrar nada para ninguém, porque não era para nenhum outro povo tocar. Aquela carne era exclusiva do povo hebreu, e não era assim para fazer isso no dia seguinte, era para fazer naquele dia, como maná. Era algo específico de Deus para vivenciar naquele dia o livramento e o cuidado. Por quê? Naquele exato momento, naquele dia, à meia-noite, haveria de ser liberado por Deus o anjo da morte. Deus autorizaria que o anjo da morte pudesse passar. Não que Deus ia matar, mas o anjo da morte não era Deus. Ele haveria de estar liberado e só não podia tocar naquele que era hebreu, só não podia tocar naquele que era de Deus, só não podia tocar naquele que tinha compartilhado do corpo, daquele que tinha sacrificado o cordeiro e daquele que tinha aspergido sobre o umbral da sua casa o sangue. Esta família que tinha o sangue, esta família que tinha participado da Páscoa, que tinha se ceiado junto daquele cordeiro, simplesmente era a família que seria prevenida, guardada, protegida. E então o anjo da morte passaria pelas casas. Era a última praga, era a 10ª praga que haveria de passar sobre todo o Egito e matar e aniquilar com todo primogênito. Todo primogênito, seja ser humano, sejam animais, eles haveriam de amanhecer mortos. Olha que tristeza. Era algo muito triste, porque muitas vidas, crianças, pessoas, você imagina a mortandade, o que ia acontecer com o Egito, ia ser algo terrível. Só que tudo isso era um sinal de Deus, dado por Deus, para quê? Para que houvesse quebrantamento no coração de Faraó, para que Faraó pudesse amolecer o seu coração, para que Faraó pudesse então fazer do seu coração maleável. Para quê? Para poder liberar o povo para a terra prometida. Escute uma coisa, foi dado então, liberado sobre o Egito 10 pragas. Olha para o seu irmão, diga 10 pragas. Eu quero ler para você. A primeira praga foi a água se tornando em sangue. Eles iam beber da água, daqui a pouco eles começavam a ver a água se tornando em sangue. Olha, irmãos, precisava-se de 10 sinais, precisavam-se de 10 manifestações como essa, para Faraó amolecer o coração e permitir que pudesse acontecer algo, e permitir para que o povo de Israel pudesse ir embora, para reconhecer que o Deus de Israel, o nosso Deus é poderoso. Precisava disso? Não! Só de um sinal desse, imagina os mares, as águas, os rios, se tornando em sangue. Era algo tenebroso, algo terrível, mas a Bíblia diz que ainda Faraó continua com o coração duro. Faraó ainda continua com o coração resistente. A segunda praga foi rãs, que começaram a entrar nas casas de todos ali. Entravam, eles abriam os alimentos, eles eram guardados em vasos. Por isso o símbolo do vaso ser algo tão poderoso e tão valioso, porque tudo no Antigo Testamento, o povo não tinha geladeira, o povo não tinha isopor, era tudo guardado em vasos. Coisas valiosas, tanto como joias, como também alimentos, eram conservados em vasos, azeites, especiarias, tudo isso era colocado em vasos. E por esse motivo que aí vem a história da distorção de pegarem e começarem a construir imagens de escultura de deuses para transportar e ocultar os tesouros, o dinheiro, o ouro, os recursos. Isso foi ensinado na história. Se você aprendeu história na escola, eu não aprendi muito bem não, mas eu lembro um pouco sobre isso. E essa história fala que eles começaram a criar estátuas e imagens que foram introduzidas de que forma? A igreja romana, ela foi aceitando isso porque a Roma, hoje a gente sabe do poder que ela tem, que existe um país, o Vaticano é um país dentro daquele lugar, o poder que ele tem e que governava, irmãos, só que simplesmente toda a cidade, para se instituir cidade, precisava ter uma igreja local, uma igreja católica apostólica romana, senão não era cidade. Para se tornar um bairro, uma cidade, um lugar, tinha que ter uma igreja. E a igreja católica, perceba que as igrejas, elas têm os melhores lugares, as praças, os pontos centrais. Imagina, você vai lá na Sé, uma praça inteira é uma igreja
católica. Então as igrejas cristãs que pregavam-se a verdade evangélica, elas não tinham esse poder, porque elas não tinham monopólio da liderança, de conduzir, do governo, elas não tinham recurso, dinheiro para fazer isso. Escute uma coisa, olha que tremendo. Então começaram a distorcer, colocando em vez de vasos, colocando e criando imagens para transportar os seus recursos. Tudo isso Satanás fez para distorcer, aonde o povo começou a idolatrar, aonde o povo começou a se corromper, em outras coisas, dizendo, não tem problema, nós não estamos cultuando a imagem, nós estamos tendo lembranças dela, é só representando Deus, é só representando um Senhor, mas não tem nada a ver com isso. E a ponto de algumas pessoas se tornarem tão idólatras que elas se perderam, se corromperam, que hoje elas se acharem alguma coisa, como dizem aí, acharam uma senhora que achou, tinha uma imagem do filme do Senhor dos Anéis. Ela pegou lá e começou a adorar, acendeu uma vela para ele. Por quê? Porque qualquer coisa que você colocar diante de alguém religioso, ele vai dizer, olha, isso aqui por favor, não joga fora essa toalha, que é uma toalha benzida, abençoada. Pronto, acabou. Já é suficiente para qualquer pessoa dependente e carente fazer daquilo um Deus. Só que tudo que tira o foco de Deus, é pecado. O pecado não é a toalha. O que faz mal não é nem a imagem. A imagem é um gesso pintado. O que faz mal é você tirar o foco de Cristo, onde o diabo quer fazer através da Páscoa, corrompendo eu e você para mudar o sentido do Evangelho. Agora preste atenção nisso. Então o diabo, o que ele faz? Ele faz com que o povo que estava agora, através de Faraó, cativo e preso dentro do Egito. Que povo era esse, pastor? Este povo era descendência de Jacó. Lembra-se que veio Abraão, Isaque e Jacó, e de Jacó as 12 tribos, e então um dos filhos era José, e ele falou, olha, eu vou ser levantado, eu vou ser exaltado. Tá bom, os irmãos ficaram doidos. Fizeram o que com isso? Fizeram que o irmão dele fosse vendido, que fosse jogado numa cisterna, que o irmão dele fosse abandonado. Sei que, resumindo, José foi parar lá no Egito. A promessa de Deus não era para Egito, a promessa de Deus era para Israel. A promessa de Deus era dentro da casa de Jacó. Só que a inveja dos seus irmãos fez com que José fosse mandado embora. Fez com que José fosse embora. E por esse motivo, José foi parar lá na casa de Potifar. José foi parar dentro da cadeia, a ponto de ser usado por Deus em qualquer lugar, porque ele tinha promessa. E então Faraó fica sabendo que José poderia interpretar os sonhos e ser um grande administrador do Egito. Então Deus levanta José como governador do Egito. Só que agora o povo hebreu que tinha a promessa não tinha mais José, porque eles expulsaram José. Eles mandaram o seu irmão José embora, um dos 12 filhos da tribo. E o que aconteceu isso? Então agora o povo de hebreu começou a padecer fome, porque faltou pão, faltou alimento, faltou água, faltou comida, faltou paz, faltou alegria. O que o povo de Israel fez? Não tem alimento em Israel, vamos buscar no Egito. Quando foram para o Egito, então começaram a viver no Egito. Só que quando menos perceberam, Faraó já estava os governando. E fez com que o povo de Israel ficasse 430 anos preso dentro do Egito. O povo que tinha a promessa através de um filho de José, que Deus tinha dado para ele, que honraria para administrar e fazer as coisas, estava ele lá, agora expulso dentro do Egito. Só que José morreu, porque o Faraó tinha colocado ele governador. Só que isso não duraria para sempre. O tal Faraó que conhecia José também morreu. Surge-se um outro Faraó. E este Faraó não conhecia José. Este Faraó muito menos conhecia a família de José. E por isso colocou todos cativos, presos, entrados no cativeiro, debaixo daquele jugo. E o povo de Israel agora por 430 anos vivendo debaixo dessa opressão. E então Deus levanta um libertador. E o nome desse libertador é chamado Moisés. Quem era Moisés? Era um dos filhos dos hebreus que estavam em algumas províncias, e mulheres que sabiam que qualquer mulher que pudesse ter um filho, se fosse homem, teria que ser morto. Porque Satanás sabia que de um ventre de uma mulher haveria de nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente, chamado-se Jesus Cristo. Então o diabo, usando-se os governos, dizia, olha, se nascer um menino, mate. Não deixa não, porque qualquer momento pode surgir um menino que vai acabar com a obra de Satanás. Qualquer tempo pode levantar um menino que vai acabar com o Faraó. Então mate-se os meninos. E então a mãe de Moisés gera o filho escondido. E no momento que aquela criança nasce, não sei se ele nasceu com menos meses, antecipado, não sei. Eu só sei que ela pega aquele menino, coloca dentro de uma caixinha de junco e joga dentro do rio Nilo. Libera aquele menino. E a Bíblia diz que a filha de Faraó estava lá no meio do
rio, do lago. Mas isso era tudo estratégia de Deus. Aquele menino, ela vendo aquela criança jogada por aquela mãe hebreia que largou aquela criança, e então ela olha o menino e ela se afeiçoa com o menino, e ela adota aquela criança, e a filha de Faraó pega o menino e leva para dentro do palácio. Escute, o povo estava cativo, mas agora o libertador de Israel haveria de crescer dentro do palácio de Faraó. Você imagina, Moisés cresce ali, passa-se a sua adolescência. Irmãos, é praticamente o avô dele, Moisés. A filha dele, de Moisés, era a mãe dele. E Faraó era o avô dele. E ele cresce ali, Deus fala, escute uma coisa, você é hebreu, você tem uma promessa, e você vai acabar com o Faraó. Imagina Moisés crescendo na casa dele e diz, espera aí, mas ele se tornou meu avô, a filha dele é a minha mãe adotiva, eu vou acabar com eles. Moisés disse, o meu sangue é hebreu, e se Deus falou, eu obedeço a voz de Deus. Deus disse para ele, tu vai sair do palácio e tu vai viver lá no Egito com o povo, sofrendo no deserto, para que você livre este povo do deserto. 440 anos. Escute, irmãos, este povo estava lá, durante esse período todo, agora esses 40 anos, Moisés vai para o deserto com o povo. 40 anos lutando contra Faraó, onde essas pragas são liberadas. Água e sangue, rãs, piolhos, são a terceira. Quarta, moscas. 5, praga nos animais. 6, sarna que arrebata as úlceras. 7, saraiva, quer dizer, mandando fogo cair do céu e consumindo o povo. Irmãos, era coisa extraordinária, coisa terrível. E Faraó não amolecia. Faraó continuava duro. 7ª, saraiva. 8ª, gafanhotos. 9, trevas. Tudo ficou em trevas. E a 10ª era a morte que haveria de pegar o primogênito. Mas, mais uma vez eu quero te lembrar, o povo hebreu haveria de matar. O povo hebreu haveria de ferir. O povo hebreu haveria de simplesmente eles próprios matar o cordeiro. Olha para o seu irmão e diga assim, foi você que matou o cordeiro. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quem é que matou o cordeiro? Quem é que matou Jesus? O povo de Deus livrou Barrabás e colocou Jesus na cruz do Calvário. Deus diz, vocês vão pegar do cordeiro, vão sacrificar o cordeiro e vão pegar do sangue dele e aspergir sobre o umbral da casa e vão comer do corpo dele. Jesus havia dito depois, no Novo Testamento, na ceia, que este é meu pão, este é meu corpo e este é meu sangue. E nós que comemos do corpo dele, temos parte com ele. E nós que bebemos o seu sangue, dissemos que morremos com ele, mas juntamente com ele ressuscitamos. Olha que coisa tremenda, através do Antigo Testamento, que é a sombra do que apontava para que havia de vir. Que sombra, pastor? O Antigo Testamento, ele apontava-se para Jesus, que é a verdadeira Páscoa. Esta Páscoa que estava acontecendo no Antigo Testamento, que é a verdadeira Páscoa, que apresentava-se para Cristo, era-se a Páscoa do povo que estava vivendo o seu êxodo. Sabe o que significa êxodo? Êxodo não é um livro da Bíblia. Êxodo significa a saída. Êxodo significa o livramento. Êxodo significa a vitória. Êxodo significa o tempo novo. Êxodo significa sair para um tempo de promessa de Deus. Se prepara, porque esta Páscoa Deus vai fazer um êxodo sobre a sua vida. Deus vai fazer uma saída sobre a sua história, e você vai testemunhar a glória e o poder de Deus na sua vida em nome de Jesus. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Diga glória a Deus. É bastante informação, mas é assim que a Bíblia nos ensina. Agora escute isso, a palavra de Deus mostra de uma forma muito clara que este êxodo haveria de acontecer, mas que todo o povo que tinha sacrificado o próprio cordeiro e bebido e usado daquele sangue no umbral, este povo seria livrado, seria perdoado, seria curado. O que eles estavam dizendo? O povo que aceitar a Cristo lá na frente é um povo que vai ser livrado da morte, do pecado. Aquele povo que tiver a marca da promessa sobre o umbral da sua casa é aquele que o diabo não pode tocar em você. Por que a Bíblia diz que o povo de Deus não morre, mas permanece para sempre? Não há morte para quem é cristão, não há morte para quem serve a Deus, não há destruição para quem serve ao Senhor. Por quê? Porque há um sacrifício perfeito do Cordeiro Pascal, chamado-se Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E esse Deus
Jesus, quando morreu na cruz, que nós mesmos matamos, foi nós mesmos que comemos do corpo dele. É o sangue dele que nos livra do espírito da morte que quer entrar na nossa casa. É o sangue dele que nos lava, que nos perdoa, que nos santifica, que nos justifica, que nos renova, que nos capacita para que eu e você viva a promessa de Deus. Escute uma coisa: Faraó não queria de forma alguma. Escute, segura aí. Faraó não queria de forma alguma liberar o povo. 10 pragas, eu quero falar, 9 pragas, não muda nada no coração de Faraó. Irmãos, fogo caindo do céu, água se tornando em sangue, gafanhoto por tudo que é lado, invadindo nas casas, rãs, moscas, pragas, doenças, nada disso muda o coração de Faraó. Sabe o que significa isso? Há uma única coisa que faz o povo ser livre: é o sangue do Cordeiro sobre o umbral da nossa casa. Há uma única coisa que nos faz ser livres e nos tirar do Egito. Há uma única coisa que faz eu e você viver o êxodo, viver a saída do deserto para a terra prometida. Porque Páscoa é poupar, passar por cima, preservar. Isso é passar, proteger. Quando o sangue estava aqui, a morte diz: eu quero invadir ali, mas eu não posso, eu tenho que passar por cima. A morte queria invadir a tua casa, ela diz: eu não posso, eu tenho que poupar, eu não posso tocar, porque sobre eles estão o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Satanás não pode resistir o sangue do Cordeiro. Faraó não pode resistir, porque quem é Faraó, pastor? Faraó é o próprio diabo. Faraó é o símbolo de Satanás. Faraó é o símbolo do capeta. Agora ele resistia, ele tentava. Eu vou dizer, o diabo ele quer tentar, o diabo ele quer te fazer parar, mas quando ele vê em você o sangue, ele diz: eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Aleluia! O povo se perdeu, o povo esqueceu que a Páscoa era o livramento de todo um sofrimento. A Páscoa era o cuidado, era a honra. A Páscoa era a melhor festa que a gente poderia fazer, em dizer: Deus, Tu nos tirou do cativeiro e o Senhor nos levou para a terra prometida. A Páscoa era Deus tirando eu e você da dor e colocando na alegria. Era Deus tirando eu e você de um jugo de Satanás, governado pelo diabo, para entrar na terra prometida e comer dos frutos que o Senhor tem para nós. Escute uma coisa: eu não sei qual é a prova que você está passando, eu não sei qual é a luta que você está passando, mas o povo hebreu foi um povo que passou muitas lutas. A perseguição foi intensa, a perseguição foi terrível. Escute, havia promessa sobre Abraão, havia promessa. Deus falou: eu vou fazer vocês benditos, vocês precisam crer na promessa. Mas havia desobediência do povo de Israel, e pela desobediência eles expulsaram José, um dos filhos das 12 tribos, jogando eles dentro do Egito, aonde ele teve que governar o Egito. E pela unção que a promessa que estava sobre José fez com que ele fez prosperar no Egito. Porque, meu irmão, quando alguém tem unção e ela pisa em algum lugar, até onde não dava nada começa a dar tudo, até onde não podia prosperar começa a prosperar. Com quem aconteceu isso? Com Abraão. Quando então Ló escolhe ir para Campina, Abraão sobra-se o deserto. Mas quem tem deserto e tem promessa faz do deserto mananciais de águas vivas. Abraão estava no deserto, mas ele tinha a promessa. Agora aquele que tem a promessa no meio do deserto começa a fazer milagres acontecer. José estava no Egito, mas ele tinha a promessa. Agora o Egito tinha alimento e Israel não tinha. Por quê? Porque o povo hebreu tinha inveja. O povo hebreu até hoje é assim. A igreja devia se unir. Ela fala mal do crente, fala mal do outro irmão, fala mal do outro da fé, fala mal daquele que prega o evangelho. Em vez de falar, não, eles sempre estão expulsando José de perto de nós. Eles sempre estão expulsando a bênção de longe deles. Eu vou dizer uma coisa a você, querido: aprenda a se alegrar na prosperidade do seu irmão, aprenda a se alegrar no sucesso do seu irmão, aprenda a se alegrar, porque se o seu irmão é abençoado, você também vai ser. José era para estar na casa dele,
não no Egito. Mas com a expulsão de José, fez que os valores foram distorcidos, fez com que ele fez governar o Egito, e que a família de José agora, para procurar alimento, foi ser governada por ele. Só que José não viveria para sempre, ele haveria de morrer. Aquilo foi se multiplicando em 70 famílias e depois mais pessoas, e agora o povo começou a crescer dentro do Egito perdido. Só que eu vou dizer uma coisa, lá em Abraão, o Deus que prometeu, ele continua sendo fiel em nome de Jesus Cristo. Esse cordeiro que haveria de ser morto, em que Deus permite que ele fosse morto, este sacrifício, não era porque o povo merecia, é porque Deus não mente, é porque Deus não volta atrás. Aquele povo de Israel não merecia mais ser liberto de lá. Aquele povo hebreu não deveria sair mais do Egito, mas porque fiel é aquele que prometeu, ele não volta atrás. Escute uma coisa, há uma promessa de Deus para mim e para a sua vida, e ele permitiu e perseverou e permaneceu, porque ele é fiel. A Bíblia diz que mesmo que eu e você sejamos infiel, ele permanece fiel. E o que é que Deus quer nos ensinar nesta manhã? Sabe o que Deus quer nos ensinar nesta manhã? Deus quer nos ensinar que podem acontecer 9 pragas, que podem acontecer 9 sinais, que pode acontecer de tudo, mas só uma coisa te livra, é o sangue do Cordeiro de Deus sobre a tua história. Todas as 9 pragas não moveu nada, Faraó, mas o sangue do Cordeiro fez com que o povo fosse liberto. Hoje, você e eu somos livres, porque o sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas, porque a cruz está vazia, porque esse Jesus que estava sendo sacrificado, apontado lá no Antigo Testamento, através do Cordeiro animal, era o próprio Jesus que se fez ovelha muda e foi ao matadouro no Novo Testamento. É o próprio Jesus que em João, a Bíblia diz que quando ele subiu ao madeiro e foi morto, ele diz: Pai, está consumado. Ele está dizendo: está quitado toda a dívida de Faraó, toda a acusação do povo que está preso. Agora em mim, em Cristo, eu os faço livre, e através do meu sangue eles são libertos, eles são restaurados. O Cordeiro que estava lá no Antigo Testamento agora está nos novo, através de Jesus Cristo, para nos trazer vitória. Escute, esta cruz que está vazia, em que está representando o sangue de Cristo, é a cruz que faz eu e você nos sair do Egito. Pastor, que Egito? Traga para a sua vida, qual é o Egito que você está vivendo ainda? Qual é a angústia que você está tendo ainda? Qual é a provação que você está vivendo ainda? Qual é o sofrimento na sua alma, no seu coração, na sua família, na sua vida profissional? Há quantas pessoas vivendo angustiadas? Há quantas pessoas vivendo deprimidas, entristecidas, feridas? Há quantas pessoas vivendo doentes? E o Senhor está dizendo: por que você ainda está cativo? Por que ainda você está preso? Por que é que você está sofrendo? Jesus está dizendo: a partir da cruz do Calvário não existe mais sofrimento. O mar se abriu, o mar vermelho se abriu, e Deus fez você passar para a terra prometida. Deus fez você passar para a vitória. Deus fez você passar para o milagre. Deus fez você passar para a restituição. Sabe o que é passar? É Páscoa. Hoje você vai passar para a vitória de Cristo na sua vida. Hoje você vai passar para a terra prometida. Quem quer, levanta a sua mão. Hoje você vai passar para um tempo de milagre de Deus sobre a sua história. Você tem que aceitar isso. Você tem que entender que o que o Senhor fez por mim e por você, ninguém o faria. Ninguém o faria por nós. E aí se explica o grande amor de Deus em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro Pascal. A verdadeira Páscoa se aponta assim: Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, eu não sei este ano como é que foi, porque a Páscoa não é só hoje, a Páscoa é amanhã, a Páscoa é depois de amanhã, a Páscoa é depois de amanhã. Todo dia que você acordar, tu vai dizer: obrigado pela Páscoa de Deus, obrigado pela passagem da promessa. A Páscoa, eventualmente nós estamos registrando este dia porque é a ordem de Deus. Fazer isso em memória de mim, em memória perpétua. Não se esqueçam desta festa. É ordenança de Deus festejar na Páscoa, é ordenança de Deus lembrar da Páscoa. Mas eu vou dizer uma coisa a você: mas todos os dias tu
tu vai viver a Páscoa de Deus, porque você não está mais no Egito, você não está mais cativo à obra do diabo, você não está mais preso a essa doença que quer te destruir. Pastor, estou com uma dor na perna. Pastor, estou com uma dor nas costas. Pastor, estou com uma dor ali, aqui. Pastor, estou passando por esta prova. Vou dizer uma coisa: isso não pode mais habitar em você, porque em você é o templo do Espírito Santo. A glória de Deus está sobre a sua vida. A unção do Senhor está sobre você. Por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Sabe por quê? Você tem a marca da promessa. Você pode não enxergar o sangue, mas Satanás, quando ele olha para você, e você que entregou a sua vida a Cristo, você que entregou a sua vida a Jesus, ele sabe que sobre a sua vida tem promessa de Deus. Ele quer entrar, ele quer atingir, ele quer te matar, ele quer te derrubar, ele quer te prender, ele quer te destruir, ele quer fazer de você, ele quer arrebentar a tua história, ele quer fazer com que você seja destruído, mas ele diz: eu não posso. Há um sangue sobre o umbral da vida dele, há um sangue nos portais da casa dele, há um sangue sobre a família dele. Olha para o seu irmão, diga: você tem a marca da promessa. Fala para ele com essa cara aí. Quem tem a marca da promessa, irmãos? Você tem a salvação eterna. Oh, glória a Deus, Senhor. Obrigado, Jesus. Você tem a marca da promessa. Ai, que bom, Jesus. Você foi salvo para toda a eternidade. Ai, meu Deus, que bom. É uma festa, né, irmãos? Você não está entendendo o que Jesus fez. Através dessa morte, através dessa promessa, nenhum mal mais pode te tocar. Nenhum mal mais pode te suceder. Será que ainda na sua cabeça está o coelhinho da Páscoa ainda? É por isso que a gente não valoriza, porque a gente não entende na essência. Hoje é o dia da festa. Hoje é o dia da festa. Hoje é o dia que você celebra o dia que você sofreu. Como assim, pastor? Quando você era um pecador, drogado, perdido, viciado, bêbado, prostituto. E Jesus diz: a partir de hoje você tem Jesus como Salvador. A partir de hoje você tem Cristo na sua história para viver a promessa de Deus sobre a sua história. Você tem que entender. Eu e você temos que compreender, queridos, que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. O que é que você está vivendo ainda de dor? O que é que você ainda está vivendo de sofrimento? O que é que ainda você está vivendo de angústia e decepção? Hoje a Páscoa de Deus vai chegar sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Hoje a Páscoa do Senhor vai chegar sobre a sua história. E você vai testemunhar no extraordinário de Deus. Não é a falta de som que vai fazer você parar a Páscoa. Não é a falta de energia que vai fazer eu e você perder a Páscoa. Nada vai impedir que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida. Nada vai impedir que a unção de Deus se manifeste sobre a sua história. Nada vai impedir que o poder do Espírito Santo se manifeste sobre você. Nada vai impedir que a glória de Deus ela seja liberada sobre a sua vida. Hoje é dia de festa. Hoje é dia que Jesus nos tirou do Egito. Hoje é dia que Jesus nos tirou da prova. Hoje é dia que o Senhor nos tirou da dor. Hoje é o dia que o Senhor nos tirou da angústia. Hoje é o dia que o Senhor nos transportou para um lugar de paz, para um lugar de milagre. Você vai passar da dor para a vitória, para a paz, para a alegria, para a cura. Você vai passar do sofrimento para o alívio de Deus. Você vai passar daquilo que dói para aquilo que a glória de Deus se manifesta sobre nós. Quando eu e você comemos do corpo de Cristo, nós estamos celebrando a Páscoa. Nós estamos celebrando o sacrifício de um Jesus em que nós o crucificamos. Um sacrifício de um Deus em que nós o colocamos naquele lugar. Fomos nós que fizemos isso. Fomos nós que pecamos. Fomos nós que colocamos Ele na cruz. Mas ainda eu e você sendo infiel, Ele ainda permanece fiel para comunhão com a sua vida. Pastor, existem coisas da minha vida que estão difíceis.
Existem coisas na minha vida que está complicado, está doendo. Existem coisas na minha vida que estão amargas. O Senhor disse: prepara, porque a Páscoa de Deus, ela continua viva nos dias de hoje. Porque para muitos Satanás fez festa, porque hoje, no domingo, foi o dia em que a Páscoa ressuscitou. Enquanto o diabo estava feliz, festejando, se alegrando, dizendo: Jesus morreu, não existe mais a Páscoa, Jesus já é o terceiro dia e nada aconteceu. Mas domingo de manhã, a pedra do sepulcro foi removida. O Senhor manda dizer para você: a pedra do sepulcro foi removida. As mulheres que chegaram para encontrar Jesus ficaram tristes, porque não encontraram um cordeiro lá dentro, não viram Jesus lá, disseram: aonde colocaram o corpo do meu mestre? Aonde colocaram o corpo do Rabi? Rabone, mestre, aonde é que tu estás? E elas encontraram um homem que era Jesus, pensaram que era um cordeiro, porque o corpo de Jesus não era mais carnal, mas era um corpo glorificado. O corpo de Jesus, quando foi crucificado, era um corpo de dor, era um corpo de sofrimento. Elas viram, elas enxergaram a crucificação, e quando elas esperaram do corpo de Jesus, elas aguardavam um corpo sofrido, mas o corpo de que estava falando com ela era um corpo glorificado, era alguém cheio de alegria. E elas falando com ele, dizendo: aonde enterraram, aonde levaram o meu Senhor? E quando ele começou a conversar com ela, elas disseram: Rabone, mestre, és o Senhor. E Jesus estava falando com elas: ah, querido, a tua Páscoa não morreu, a tua Páscoa vive, a tua Páscoa vive, o teu milagre vive. E nessa manhã Ele manifestará a glória e o poder dele sobre a tua casa. Ele manifestará a ressurreição e a vitória dele sobre a tua vida. Se você crê, levante a sua mão, receba do Senhor em nome de Jesus. Receba do Senhor a alegria, a virtude, o milagre, a promessa, porque hoje a Páscoa de Deus acontece na tua casa. Hoje a Páscoa de Deus acontece no seu casamento. Hoje a Páscoa de Deus acontece no seu chamado. Hoje a Páscoa de Deus acontece no seu ministério. Hoje a Páscoa de Deus acontece na sua família. Quando você compreende isso, você tem motivos para se alegrar. Meu irmão, meu querido, eu e você estávamos cativos 430 anos no Egito, mas Jesus nos libertou, Jesus nos livrou, Jesus nos guardou, Jesus nos perdoou, Jesus nos restaurou, Jesus nos purificou. Se você estava preso e hoje você está livre, você tem motivos de festa, você tem motivos de alegria. Se você estava doente e hoje você está curado, hoje você tem motivos de alegria. Se você estava sofrendo e hoje está alegre, hoje você tem motivos de alegria. Adore, glorifique, celebre a festa, celebre a festa. Meu Jesus ressuscitou, meu Jesus ressuscitou, meu Jesus ressuscitou. Ele está aqui. Aquele Jesus que é o terceiro dia e apareceu para aquelas mulheres, é o mesmo Jesus que através do seu Espírito Santo se manifesta sobre a minha e a sua vida nesta manhã. Somos nós mesmos que expulsamos a promessa. Somos nós mesmos que perdemos a nossa bênção quando mandamos o nosso José embora da nossa casa. Somos nós mesmos que expulsamos aquele que nos entregou o melhor para as nossas vidas. E por nosso erro, nós tivemos que parar dentro do Egito, passar 430 anos lá dentro. Mas ainda assim, sendo infiel, há um Deus que levantará um libertador. Há um Deus que levantará um libertador. E o libertador está aqui nesta manhã. Ele quer te fazer livre. Ele quer te libertar deste pecado, deste cativeiro, deste sofrimento que ainda você vive. Pastor, eu ainda estou preso no vício.
Pastor, eu ainda estou preso no pecado. Pastor, eu ainda estou preso numa angústia, uma dor do coração, na alma. Jesus diz: eu sou o teu libertador nessa manhã. Eu sou Deus que te livra nessa manhã. Eu sou Deus que te guarda. Eu sou Deus que te livra. Eu sou Deus que te guarda. O Senhor está aqui hoje. Esse Deus vive para mim, para você que crê nas suas promessas, você que crê na sua palavra.